Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O salmo da liturgia de hoje, o Salmo 33, é um convite a louvar, o salmista, faz o convite a louvar e agradecer ao Senhor, a sentir orgulho, por causa de Javé, por causa de Deus. E aí o convite é: todos os pobres ouçam e fiquem alegres. E repitam: Javé é grande, Deus é grande, Deus é Pai. Exultemos de alegria, exultemos o seu nome, exaltemos o seu nome. E aí depois vai dizer o seguinte: esse pobre gritou e Javé ouviu, Deus ouviu o grito desse pobre e o salvou de todos os seus apertos. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, com certeza você também tem esses apertos, Aliás, nós temos esses apertos. E aí é necessário gritar, pedir ao Senhor para que Ele nos salve, nos livre de todos os apertos, nos salve dos apertos da vida, que são os nossos problemas, que são as dificuldades, as tempestades, Então, nesse momento, quais são as dificuldades ou as tempestades que você quer que o Senhor te salve agora, nesse dia de hoje, nesse momento orante? Vamos trazer presente os nossos apertos, Vamos trazer presente, vamos rezar, colocar nas mãos de Deus, Para que Ele nos salve, para que Ele nos proteja, para que Ele nos guarde. Queremos pedir ao Senhor que Ele salve, todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Vamos trazer presente para a nossa oração todas as crianças, todos os adolescentes, toda a juventude, que nesse momento passam por apertos. Queremos trazer presente a vida, de Maria Rita, da Júlia dos Santos, da Helena Dália Gomes, Guida Saraiva, do Antônio Vilela Gomes, que graças a Deus está recuperado, está se recuperando, do Miguel Barros Barbosa. Queremos trazer presente e rezar pela Alice e Lavínia, pelo João Jesus Silva, pelo Luiz Carlos Moraes da Silva, pelo Wilson Nunes de Souza, Olisa Pereira Montalvão. Vamos rezar pela Olisa, e toda a sua família, de maneira especial a sua tia Maria América. Queremos também trazer presente a Osita Maria Granja, a Simone Raquel Dias da Silva, a Ana Rosa do Nascimento. Queremos, neste momento, pedir também a oração de vocês para a Norma Castro Nogueira, rezando também pela sua irmã Edilma. Queremos rezar pelo seu Deuripe Souza Barbosa, pelo seu Acácio Ramos, pelo Alex Mota Gil, pela recuperação do seu José Brandão, da Eduarda Neri. Queremos rezar pela Leiliane Vitória, João Batista Barbosa Souza, pelo seu Damião Ângelo, pela Keila Jubiele Alves, pelo Natanael e toda a família, pela saúde de Neide Solange Gomes Franco, pela Rosana Nascimento, pelo Jorge Silva, pela Milena Coelho, pelo seu Sebastião Brito Santana, rezar pela Maroli e a família dela também, pelo Railton Vieira, Chacha Emília e família, Gilberto de Jesus Barbosa, Antônio José Leite e família, Solange, João Paulo Costa da Silva, a Joana Dark e Lucivânia Martins, entregar nas mãos do Senhor, nos braços de Deus, a Meire Correia Lacerda, a Janicléa Freitas, a Alessandra e a Dona Edith Soares da Silva. Queremos também trazer presente a Carmelita, a Marisa, a pastoral da família lá de Itanhaçu, trazer presente e colocar no colo de Deus todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos abrir a Bíblia, a nossa Bíblia, em Marcos 8, do versículo 27 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens que eu sou? Quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que tu és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e respondeu a Pedro, dizendo: Fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Jesus aparece aqui nesse evangelho de hoje, mais uma vez, nesse movimento, né? Esse Jesus que não para, né? Que está sempre andando por um lado e por outro, né? Visitando diversas cidades. Essa era a sua missão. E ali é interessante porque o evangelho diz que no caminho, então não é dentro de casa, não é dentro do templo, da sinagoga, mas é no caminho, ele vai perguntar aos seus discípulos. Olha a pergunta de Jesus: Quem dizem os homens que eu sou? O que Jesus pergunta assim, ó, o que o povo aí está dizendo, né, sobre mim? O que o povo lá fora, né, por aí, o que vocês escutam, né? O que eles dizem de mim? Eles vão responder. Olha, o verbo está no plural. Eles responderam. Aí aqui, alguns dizem que tu és João Batista, outro que tu és Elias, outros que tu és um dos profetas. Até aí tudo bem. Facílimo de responder. Muito fácil. Porque eles responderam quase que como um coral. Todos responderam com muita facilidade. Porém, agora a pergunta é dirigida a eles, aos discípulos. E aqui também, nós também podemos responder essa pergunta de Jesus que ele dirige hoje a cada um de nós. Olha a pergunta: E vocês, quem dizem que eu sou? E aí nós podemos imaginar um silêncio total. E vocês, quem dizem que eu sou? Porque essa não é uma pergunta para responder assim rapidamente, né? Certamente não. É uma pergunta uma pergunta que nos leva a pensar primeiro, né? A pensar, para que a gente não dê uma resposta que não seja real, né? E aí ele vai perguntar: E vocês, quem dizem que eu sou? Silêncio total. Porém, Pedro é quem vai, em nome do grupo, responder. Ele era o mais afoito, né? Com certeza, aquele que falava muito. E aí ele vai responder: Tu és o Messias.
Pedro responde rápido, né? Ele responde e responde corretamente. E aí Jesus vai proibir que ele fale, né, que ele falasse a respeito dele para alguém, tá? Porque cada um tem que fazer a sua experiência e tem que responder pessoalmente. Porém, Pedro, logo em seguida, né, Jesus vai dizer o que vai acontecer com ele. E aí tá aqui está a grande dificuldade dos discípulos, né, para aceitar que o mestre, que o Messias, aquele tão esperado, vai morrer da forma que Jesus morreu. E aí Jesus vai dizer, olha, o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, deve sofrer, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe do sacerdote, pelo doutor da lei, ele deve ser morto, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. E aqui Pedro não aceita essa condição do Messias. Por isso Pedro vai chamar Jesus, né? Ele chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Jesus vai virar para os discípulos e vai repreender Pedro dizendo: "Fique longe de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas do alto, as coisas de Deus, mas as coisas dos homens." Porque Pedro vai tentar, né, convencer Jesus a tirar Jesus do seu caminho. E muitas vezes também nós temos esse comportamento. Ou enfeitamos ou inventamos um Jesus que está sempre parado, preso em algum lugar, sobretudo né, nos templos, né, nas igrejas, nas catedrais. No entanto, Jesus não está preso, e ele jamais vai se deixar prender. Ele é aquele que mora numa tenda como o Pai, ele vai estar sempre em movimento no meio das pessoas, no meio do povo. E aqui, Pedro, na cabeça de Pedro, o Messias, o Filho de Deus, não deveria sofrer, né? Mas deveria ser aquele, como todo mundo esperava na época, os judeus, aquele que moraria no templo, né? Com certeza cheio de empregados, de serviçais, vestido com roupas bacanas, né? Com roupas chique. Então Pedro também não aceita esse Messias sofredor. E muitas vezes também na nossa cabeça, também nós não aceitamos o Messias sofredor. O Messias que veio para nos libertar, para nos salvar, né, que deu a vida por nós, mas esse mesmo Messias que nos convida também a dar a nossa vida pelo reino de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje vai ficar essa pergunta para que a gente possa responder, né, rezando bastante: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Porque é muito fácil responder aquilo que a gente aprendeu na catequese. É o Filho de Deus, né? O Filho de Maria, é o Salvador. Agora, o difícil é responder isso na prática. Quem é Jesus? Aquele que veio para que todos tivessem vida e vida em abundância, né? Então, que nesse dia de hoje a gente possa, continuar rezando e responder para nós mesmos: quem é Jesus? Quem é Jesus para você, meu irmão e minha irmã? Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.